Bem-vindos, exploradores das Escrituras. Hoje, prepare-se para uma aventura que vai mexer com sua mente e fé. Você já se perguntou quem partiu primeiro, Adão ou Eva? Pode parecer uma dúvida simples, mas esconde um enigma que desafia interpretações há séculos e pode transformar completamente a sua compreensão da Bíblia. Desde os primórdios, lemos sobre Adão, formado do pó da terra, e Eva, a mãe de toda a humanidade. Contudo, por trás dessa narrativa conhecida, existem detalhes e silêncios que intrigam teólogos, historiadores e estudiosos de todas as épocas. Neste vídeo, vamos mergulhar em tradições milenares, examinar textos apócrifos e até trazer à tona descobertas arqueológicas que podem lançar uma nova luz sobre essa história tão antiga quanto o tempo. E aqui está o grande mistério. Não se trata apenas de descobrir quem morreu primeiro, mas de entender por que as Escrituras destacam a trajetória de um desses personagens enquanto omitem pistas sobre o outro. Será que esse silêncio guarda um significado profético? Como esse detalhe se conecta à queda da humanidade e à grandiosa promessa de redenção que ressoa desde Gênesis 3:15, onde se anuncia que a descendência da mulher vencerá o mal? Fique conosco até o final dessa jornada reveladora, que promete não só responder à sua pergunta, mas também aproximá-lo do coração do plano divino para a humanidade. Se você é apaixonado por desvendar os mistérios da Bíblia e se encantar com narrativas que atravessam gerações, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum episódio dessa série que promete transformar sua visão sobre os segredos sagrados. E aí, quem você acha que partiu primeiro, Adão ou Eva? Deixe seu comentário e venha compartilhar suas impressões enquanto exploramos juntos os enigmas que moldaram a história do nosso mundo. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre um dos maiores mistérios bíblicos. Para entender a sequência dos acontecimentos e desvendar o mistério sobre quem pode ter partido primeiro, Adão ou Eva, precisamos voltar ao início da história contada no livro de Gênesis. Nesse relato primordial, Deus não apenas criou os céus e a terra, mas também formou o primeiro homem, moldando-o com o pó do solo. Em Gênesis 2:7, lemos que Deus insuflou em Adão o fôlego da vida, transformando-o em um ser especial, carregado de uma centelha divina. Curiosamente, o nome Adão vem da mesma raiz da palavra terra em hebraico, ressaltando essa conexão íntima entre o homem e a natureza. Mas Adão não foi feito para viver sozinho. Percebendo essa necessidade, Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só." Gênesis 2:18. E com isso, iniciou o plano para criar sua companheira. Enquanto Adão repousava em sono profundo, Deus retirou uma de suas costelas e dela formou Eva, a primeira mulher. Diferente de Adão, que foi criado do pó, Eva foi feita a partir de uma parte viva dele, simbolizando uma união complementar e única. Juntos, eles desfrutavam de uma existência harmoniosa no Jardim do Éden, onde Deus caminhava ao seu lado, confiando-lhes o cuidado do paraíso e uma orientação essencial. Podiam saborear os frutos de todas as árvores, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16-17. Essa regra não era apenas um limite, mas um teste de fé e obediência, mostrando que, mesmo em meio à liberdade, havia diretrizes para preservar o bem-estar. Contudo, esse estado de perfeição não se perpetuou. Logo, em Gênesis 3, a trama se complica com a entrada da serpente, símbolo de Satanás, que se aproxima de Eva com palavras sedutoras e enigmáticas. Questionando a veracidade do mandamento divino,
a serpente insinuou que o fruto proibido seria a chave para um conhecimento superior, capaz de torná-los semelhantes a Deus. Seduzida pela promessa de sabedoria e autonomia, Eva cede à tentação, consumindo o fruto e, em seguida, compartilhando-o com Adão, que aceitou sem hesitar. Esse simples, porém decisivo, ato de desobediência marcou o início de uma profunda transformação. O perfeito relacionamento com Deus e a harmonia com a criação foram quebrados, abrindo espaço para a entrada do pecado e para a complexa jornada da redenção. Para desvendar quem, de Adão ou Eva, pode ter partido primeiro, precisamos analisar cuidadosamente o que aconteceu logo após a desobediência. Quando ambos comeram do fruto proibido, o clima no jardim do Éden se transformou de forma irreversível. Em meio a esse cenário, Deus caminhava pelo paraíso e de repente questionou: "Onde estás?" Gênesis 3, colônia 9. Essa não foi uma simples busca por informações, mas um chamado para que Adão e Eva confrontassem a realidade de seus atos e a vergonha que os invadia. Nesse instante, ambos foram obrigados a encarar suas responsabilidades. Mesmo sendo Eva a primeira a ceder à tentação, Deus começou o diálogo com Adão, que, por ser o líder da família, carregava o peso da decisão. Quando questionado, Adão desviou a culpa, afirmando: "A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi." Gênesis 3, 12. Eva, por sua vez, responsabilizou a serpente dizendo: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3, 13. Essa tendência de transferir a culpa não apenas evidenciou o rompimento da relação com Deus, mas também prenunciou os desafios que surgiriam entre eles. Logo após, Deus direcionou sua atenção para a serpente, o verdadeiro agente dessa desordem. Em um pronunciamento marcante, Gênesis 3, 14 a 15, ele amaldiçoou a criatura, decretando que rastejaria sobre o ventre e que uma inimizade eterna seria instaurada entre ela e a mulher. Uma promessa que já apontava para a vitória futura de Cristo sobre as forças do mal. As consequências não pararam por aí. Eva foi submetida a uma dupla punição. Não só sofreria intensas dores no parto, mas também viveria um relacionamento conturbado com seu companheiro, conforme declarado em Gênesis 3:16. Esse castigo introduziu não apenas o sofrimento físico, mas também desestabilizou a harmonia que outrora existia entre homem e mulher. Por fim, Deus se voltou para Adão. Em Gênesis 3:17 a 19, ele impôs um fardo que afetaria toda a criação. Adão teria de trabalhar arduamente a terra, que agora se tornaria fonte de aflição, até que, inevitavelmente, retornasse ao pó do qual foi formado. Essa maldição simboliza a perda da inocência e o início de uma existência marcada pelo esforço e pela mortalidade. Toda essa sequência de confrontos e julgamentos revela o impacto profundo do pecado na vida humana e na criação. A maldição sobre Adão, que afetou não apenas seu corpo, mas também a própria terra, é resumida em Gênesis 3:21. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tirado, pois és pó, e ao pó retornarás. Esse versículo não só reafirma a inevitabilidade da morte, mas também destaca o árduo caminho que a humanidade teria de trilhar. Mesmo vivendo por muitos anos, Adão, por exemplo, teria vivido 930 anos. Gênesis 5:5. O ciclo de vida, trabalho e retorno ao pó permanece como um lembrete eterno das consequências do pecado. Ao investigarmos a questão da morte de Eva, encontramos uma curiosa omissão nas Escrituras. A Bíblia não relata nem a idade, nem as circunstâncias de seu falecimento.
Esse silêncio tem despertado a atenção de estudiosos e teólogos ao longo dos séculos, levando muitos a se perguntarem por que a primeira mulher, peça central na narrativa da criação, não recebe uma descrição clara de sua morte. Algumas fontes extra-bíblicas, como o livro dos Jubileus, chegam a sugerir que Eva teria partido 6 anos após Adão. Contudo, essas obras não fazem parte do cânon sagrado e não são consideradas inspiradas divinamente, devendo, portanto, ser interpretadas com cautela. Uma possível explicação para essa omissão encontra-se na maneira como a Bíblia organiza seus registros genealógicos, especialmente em Gênesis 5. O foco recai sobre a linhagem masculina, traçada a partir de Adão e continuada por Sete, enfatizando a semente da mulher que, conforme profetizado em Gênesis 3:15, viria a trazer a redenção. No contexto do Antigo Oriente Próximo, era comum que as genealogias destacassem os homens, reservando menções às mulheres apenas para eventos de grande importância, como o nascimento de figuras fundamentais. Assim, o fato de Eva não ter sua morte explicitamente registrada não diminui sua relevância. Pelo contrário, reflete as convenções culturais e os propósitos teológicos dos textos. Em resumo, enquanto sabemos que Adão viveu 930 anos, conforme relatado em Gênesis, a Bíblia deixa em aberto os detalhes finais da vida de Eva. Embora ela seja reconhecida como a mãe de todos os viventes, essa ausência de informação gerou diversas teorias. Alguns sugerem que, devido aos desafios emocionais e físicos que enfrentou, como as dores do parto, a perda de entes queridos e o fardo de ter sido a primeira a pecar, Eva poderia ter falecido antes de Adão. Seja qual for a realidade, esse silêncio pode ter um propósito simbólico: direcionar nosso olhar para a promessa messiânica que se origina da semente da mulher, apontando para a vitória definitiva sobre o mal. Vamos agora mergulhar na linhagem de Sete, o filho devoto de Adão e Eva, cuja história é o ponto central do capítulo 5 de Gênesis, a trilha que culmina na vinda do Messias. Nas sociedades patriarcais do Antigo Oriente Próximo, as genealogias eram predominantemente masculinas, e as mulheres eram mencionadas apenas em ocasiões especiais. Antes da escrita, quando as histórias eram transmitidas oralmente, os narradores enfatizavam eventos cruciais para a mensagem teológica. Assim, a morte de Adão foi destacada como um marco essencial, enquanto o destino final de Eva acabou sendo deixado de lado ou considerado como algo implícito. O texto sagrado nos informa que Adão viveu 930 anos antes de partir deste mundo. Gênesis 5:5. Mas permanece em silêncio quanto à morte de Eva. Essa omissão gerou diversas interpretações e debates entre estudiosos, tanto do ponto de vista teológico quanto cultural. Será que Eva teria partido antes ou depois de Adão? A ênfase na longa existência de Adão parece ter um propósito claro: simbolizar o encerramento da era do primeiro homem e apontar para um novo começo, que se manifesta através da semente da mulher, uma promessa que ecoa em toda a história da redenção. Na próxima sessão, vamos explorar se as antigas práticas funerárias, as lendas culturais e até mesmo algumas evidências arqueológicas podem nos oferecer novas pistas sobre esse mistério. Embora não existam provas diretas, como restos arqueológicos de Adão e Eva, as tradições funerárias e os costumes da antiga Mesopotâmia podem lançar luz sobre a forma como os relatos bíblicos refletem a cultura e os rituais de sua época. Imagine a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, situada entre os poderosos rios Tigre e Eufrates.
um cenário que muitos estudiosos associam aos eventos narrados em Gênesis. Nessa terra, as práticas funerárias variavam conforme o status social e o gênero. Enquanto os homens eram homenageados com sepultamentos elaborados, repletos de inscrições detalhadas e ajuares que evidenciavam seu papel como líderes, guerreiros ou chefes de família. As mulheres recebiam ritos mais simples, com menos adornos e registros modestos. Essa diferença espelha as normas culturais da época, onde o papel feminino era majoritariamente associado à vida doméstica. Essa disparidade cultural influenciou a forma como as narrativas foram registradas. Em um contexto marcadamente patriarcal, detalhes como a idade de Adão ao morrer são enfatizados, enquanto o silêncio sobre a morte de Eva pode ter sido uma escolha deliberada dos narradores. Essa ênfase reflete não apenas os costumes do Antigo Oriente, mas também o foco teológico da Bíblia. Arqueólogos descobriram tabletes de argila e inscrições de cultura suméria e acádia que, assim como Gênesis, contêm listas genealógicas repletas de números e linhagens. Nesses registros, as mulheres aparecem raramente, exceto quando ocupavam posições excepcionais, como rainhas ou sacerdotisas. Nesse sentido, Eva emerge não apenas como a mãe biológica de todos os viventes, mas também como um símbolo de vida e esperança, especialmente quando lembramos da promessa em Gênesis 3:15, que anuncia a redenção através da semente da mulher. Esse contraste se torna ainda mais significativo quando comparamos Adão e Eva. Enquanto Adão, cujo pecado trouxe a morte para a humanidade, tem sua longa vida, 930 anos, claramente registrada, Eva, apesar de seu papel crucial, permanece envolta em mistério quanto ao seu fim. Essa ausência pode ter um propósito teológico. Ao deixar de detalhar sua morte, os autores bíblicos parecem querer direcionar nosso olhar para a promessa de um novo começo, simbolizado pela semente da mulher, que culminaria na vinda de Cristo, o verdadeiro Redentor. Assim, o legado de Eva transcende a mera existência física, enfatizando a continuidade da promessa divina. A narrativa não se preocupa em dar todos os detalhes biográficos, mas sim em contrastar o fim do primeiro homem com a esperança de redenção que se ergue do futuro. Esse mistério, longe de ser uma falha, convida-nos a refletir mais profundamente sobre as mensagens subjacentes das Escrituras e sobre como os costumes antigos influenciaram a maneira como contamos nossa história de fé. Nas narrativas bíblicas, as genealogias dão destaque aos descendentes masculinos, o que reflete as normas patriarcais do tempo. Mesmo que os detalhes sobre a morte de Eva não sejam mencionados, sua importância é inegável, pois ela é a origem de todas as gerações que se seguiram, sustentando o plano divino de redenção. Em alguns textos apócrifos, Eva ganha uma dimensão ainda mais complexa. Esses relatos exploram não só seu papel na queda, mas também apontam para um elemento de salvação associado à sua linhagem. Segundo essas tradições, a ausência de informações sobre sua morte reforça a ideia do cumprimento da promessa em Gênesis 3:15, a vitória sobre o pecado que viria através da semente da mulher. O contexto cultural do Antigo Oriente, marcado por estruturas patriarcais, moldou a maneira como essas histórias foram registradas. Enquanto Adão recebe atenção especial em seus registros genealógicos e em detalhes sobre sua morte, que simboliza o castigo pelo pecado e o fim de uma era de desobediência, Eva, essencial para o início da humanidade, é tratada de forma mais implícita. Sua vida e seu legado, no entanto,
carregam uma mensagem de esperança e redenção, ressaltando que sua importância vai além do relato de sua existência física. Essa escolha narrativa nos convida a refletir sobre o significado teológico da morte na Bíblia. A morte de Adão destaca a consequência do pecado, enquanto o silêncio em relação à morte de Eva direciona nosso olhar para a promessa de um futuro redentor. Eva é eternamente lembrada como a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. E seu legado se perpetua através da linhagem que culminaria na vinda do Salvador. Assim, enquanto os detalhes da morte de Adão são registrados com clareza, o silêncio sobre Eva não é uma omissão acidental, mas sim uma ênfase no papel crucial de sua descendência. Essa abordagem ressalta o contraste entre o fim de uma era e a esperança que se ergue no horizonte, reforçando a mensagem central de que, mesmo diante da morte física, o plano divino permanece vivo e se cumpre através da semente da mulher. Nas tradições religiosas antigas, os líderes masculinos recebiam destaque especial em seus ritos fúnebres, enquanto as figuras femininas eram associadas à continuidade e à vitalidade da linhagem. Assim, o falecimento de Adão marca um ponto decisivo na narrativa bíblica, simbolizando o fim de uma era, enquanto Eva é eternamente lembrada como a progenitora de toda a humanidade e portadora das promessas que se cumpririam no futuro. Antes de serem transcritas, essas histórias eram transmitidas oralmente, o que pode explicar por que os detalhes da morte de Adão ganharam tanta ênfase, dada a sua posição central nas genealogias, enquanto o legado de Eva se destacou pelo papel fundamental na origem da linhagem, deixando o registro de sua morte em segundo plano. Esse silêncio em relação ao fim da vida de Eva é um mistério que nos convida a refletir. Longe de ser uma omissão acidental, essa escolha narrativa parece intencional, direcionando nossa atenção para a mensagem maior de esperança e redenção que se cumpre em Cristo. Agradecemos por acompanhar este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Queremos ouvir sua opinião. Deixe seus comentários e reflexões sobre esse intrigante tema. E não se esqueça de explorar nossos outros vídeos para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios das Escrituras. Até a próxima e que Deus te abençoe.